querido aluno, minha querida aluna, chegado o momento de trabalharmos os princípios constitucionais da Seguridade Social. Já adianto, é uma temática extremamente exigida na prova. São muitas assertivas trabalhando o tema que vamos começar a partir de agora a trabalhar juntos, em ritmo forte, em direção à aprovação, a gabaritar direito previdenciário. Meus amigos, para entender princípios constitucionais, vamos começar mostrando onde está na Constituição a Seguridade Social. A Seguridade Social nós vamos encontrar na Constituição Federal, no título 8º, chamado da Ordem Social. Da Ordem Social. Vamos ter um capítulo, o primeiro, que é uma disposição geral. A disposição geral vai nos dizer, preste atenção, a ordem social tem como objetivo o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. Repetindo, a ordem social tem como base. Então, qual é a base da ordem social? A ordem social tem como base o primado do trabalho. Veja, é um jogo de palavrinhas aqui. Então, o primado do trabalho. A ordem social tem como base o primado do trabalho. E o objetivo? Qual é o objetivo? O objetivo é o bem-estar e a justiça social. Bem-estar e justiça social. O que vem a ser justiça social? O que vem a ser esse justiça social? Aqui eu vou passar para os colegas. Justiça, nós temos duas hipóteses de justiça. Uma primeira justiça, que é a que mais conhecemos, é dar a cada um o que é seu. Dar a cada um o que é seu. Aqui, quando nós falamos de justiça social, é diferente. Aqui é dar a cada um segundo as suas necessidades. Dar a cada um segundo as suas necessidades. O que isso quer dizer? Que as pessoas, com maiores necessidades têm mais direitos, ok? E as pessoas já locupletadas têm menos direitos, as satisfeitas têm menos direitos. Então temos aqui mais direitos às pessoas com maiores necessidades sociais, certo? Então a ordem social é o foco das pessoas mais necessitadas, perfeito? Entendido? Nós vamos ter o artigo 193, que é importante que o colega saiba, tem um parágrafo único que surgiu em 2020, portanto uma relativa novidade na Constituição. Vamos fazer a leitura que é importante que o colega saiba, por vezes o examinador busca o que tem mais de novo, de recente na Constituição. Então está escrito, artigo 193, parágrafo único, que é um dispositivo novo, não constava esses dizeres. O Estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais. Então o Estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais, assegurar na forma da lei a participação da sociedade. Então a participação da sociedade no planejamento das políticas sociais é um mandamento constitucional. Nos processos de formulação, monitoramento e de controle e de avaliação dessas políticas. Então veja, recapitulando, o Estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais. Então o Estado tem que exercer um planejamento das políticas sociais. E com a participação da sociedade. A sociedade tem que participar desse planejamento das políticas sociais. De que momento? O processo de formulação, monitoramento, controle e avaliação dessas políticas, ok? Então exige a participação ativa da sociedade. Então devem ser criados mecanismos que a sociedade possa participar desse planejamento das políticas sociais, ok? Entendido? Pois bem, vamos agora, feita essa breve introdução, o capítulo 2, que é o da Seguridade Social na Constituição. Título 8º, capítulo 2. O capítulo 2, ele vai nos trazer, primeiro é o conceito. Artigo 194, o conceito, o colega já conhece, já vimos juntos, o colega já sabe, o colega já é expert. Nenhuma questão mais o examinador vai fazer que o colega não acerte sobre o caput do artigo 194, que é o conceito constitucional, que Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações, de iniciativa dos poderes públicos e, quero ouvir, da sociedade, poderes públicos e da sociedade, ações destinadas a satisfazer direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Isso o colega já sabe. Saúde, previdência e assistência é o tripé que junto forma o gênero denominado Seguridade Social, certo?
Agora vamos para o parágrafo único do artigo 194, que começa agora os princípios constitucionais. Então, o artigo 194, parágrafo único. O artigo 194, parágrafo único, vai trazer os princípios constitucionais da Seguridade Social. O que ele nos traz aqui? Nós chamamos de normas programáticas. Normas programáticas. O que são normas programáticas? Aqui são normas que são destinadas ao legislador. Não é ao indivíduo, sim ao legislador. Então, o legislador, o Congresso Nacional, ao elaborar leis, os deputados federais e senadores, têm que fazer a leitura do que está aqui. E tem que seguir ao máximo possível esses princípios constitucionais. Então, são normas programáticas, são normas destinadas a estabelecer um programa na lei. Então, a lei a ser elaborada tem que visar esse programa, tem que seguir nesse caminho, nesse ritmo determinado na Constituição, certo? Então, nos fala para o fundo, compete ao poder público nos termos da lei, então é a lei que vai prever o que nós vamos ver, organizar a Seguridade Social. Então, o legislador, organizar a Seguridade Social por meio de lei, com base nos seguintes objetivos. Objetivos é sinônimo de princípios. Então, na prova, o examinador vai dizer, ou ele vai falar princípios, ou ele vai dizer objetivos. Importante que você saiba. Qualquer questão que diga, são princípios da Seguridade Social, são esses que nós vamos analisar. Ou então que diga, são objetivos da Seguridade Social, são esses que nós vamos analisar. Princípios e objetivos são expressões sinônimas, ok? É a mesma coisa. Pois bem, princípios constitucionais estão relacionados agora nesse parágrafo único. Eles são objetivos e vai trazer essa relação. É importante que o colega saiba quais são os princípios, ok? Que tenha firmeza na hora da prova, saber se é um princípio ou se não é um princípio constitucional da Seguridade Social. Quais são eles? Agora eu vou trazer para os colegas esses objetivos, um método mnemônico, que o colega consiga se lembrar dos princípios. Quais são? Os princípios constitucionais são 7. São 7 os princípios constitucionais. Assim como existem 7 pecados capitais, existem 7 princípios constitucionais da Seguridade Social, ok? Então são 7. Quais são os 7? Para lembrar, lá no dia da prova, que é o momento mais importante que tem, é o dia da prova, o colega lembrar quais são os 7 princípios, que o colega fale em voz alta, sem medo, ok? Diga uni, sei é dica. Uni, sei é dica. Se o colega disser isso em voz alta, eu tenho certeza que o colega vai ficar no seu claustro psíquico, o colega não vai esquecer. E no dia da prova, o colega vai lembrar uni, sei é dica, vai lembrar. E lembrando uni, sei é dica, o colega lembra dos 7 princípios constitucionais da Seguridade Social, ok? O que é uni, sei é dica? Uni significa universalidade e uniformidade. Sei é seletividade e irredutibilidade. É equidade. Dica é diversidade e caráter democrático. São 7 princípios constitucionais da Seguridade Social. Na hora da prova, o examinador vai falar, olha, tal coisa é um princípio constitucional da Seguridade Social, certo ou errado? Poxa, quais eram mesmo os princípios constitucionais? Uni, sei é dica. Universalidade, uniformidade, seletividade, irredutibilidade, equidade, diversidade e caráter democrático. São esses os princípios constitucionais, certo? Pois bem, então o colega tem que envidar esforços para memorizar. E uni, sei é dica vai lhe auxiliar muito nesse sentido, ok? Então já conhecemos aqui o nome dos princípios. Como carinhosamente nós chamamos, e o examinador também chama. O princípio da universalidade, o princípio da equidade, o princípio da diversidade, também chama assim. Mas esses princípios têm um nome completo. Tem um sobrenome, que nós vamos ver agora. O nome completo. Qual é o nome completo? O princípio da universalidade, na Constituição, ele é chamado de universalidade da cobertura e do atendimento. Universalidade
da cobertura e do atendimento. O princípio da uniformidade, ele é chamado uniformidade e equivalência de benefícios e serviços às populações urbana e rural. Então, nós temos aqui as populações urbanas e rural. Esse é o princípio da uniformidade. O terceiro princípio é da seletividade. O nome completo desse benefício, desse princípio, é seletividade e distributividade de benefícios e serviços. Seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços. 4. Irredutibilidade. O nome desse princípio é irredutibilidade do valor dos benefícios. Irredutibilidade do valor dos benefícios. Então vamos entender algumas coisas antes de prosseguirmos. Esse é o nome completo. Professor, eu tenho que decorar o nome completo? Tem. Porque o examinador adora fazer uma maldade. Qual? Ele pega parte de um princípio, por exemplo, seletividade. Ele coloca seletividade do valor dos benefícios. Ele coloca outro complemento. Ele mescla, ele muda, ele faz uma sopa de palavrinhas aqui e o colega tem que lembrar na prova qual é o nome correto do princípio. Porque aí fica errado. Se ele misturar isso aqui, fica errado, obviamente. Universalidade da cobertura e do atendimento. Esse é o nome certo. Se você colocar universalidade e equivalência dos benefícios e serviços, está errado. Ok? Já ficou errado. Porque não é universalidade e equivalência, é uniformidade e equivalência. Certo? Então é importante que o colega saiba o nome completo, porque o examinador põe na prova, para saber se está certo ou se está errado a assertiva que ele vai colocar. Ok? Pois bem, outro aspecto que eu quero que o colega perceba, que esses 4 primeiros princípios, esses 4 estão aqui, são princípios relacionados à proteção social. Esses 4 são relacionados à proteção social. Quero que o colega coloque aí proteção social. Proteção social. Por quê? Os outros não são relacionados à proteção social. São esses 4 primeiros. Os outros nós vamos ter, ok? Os outros nós vamos ter equidade e diversidade. Isso aqui está na parte que nós chamamos de custeio, de financiamento. Financiamento. Aqui é de tributo. Tributo de contribuição previdenciária. Esses dois, o 5 e o 6, são relacionados a tributo, a contribuição previdenciária. Já vou voltar neles. Então, o colega sabe. E o último é de organização da seguridade, ok? Da organização. Então, vejam só. Nós vamos ter, então, os 4 primeiros princípios são relacionados à proteção. Então, os exemplos que eu vou dar e que o examinador vai trazer para o colega dizer qual é o princípio, são exemplos relacionados à proteção, a benefícios previdenciários. São relacionados a benefícios previdenciários. Já quando fala desses outros 2 princípios, da equidade e diversidade, são situações que envolvem tributo, contribuição previdenciária. Ok? Pois bem, aqui quando nós falamos desses 4 primeiros princípios, eu quero que o colega veja que ele nos fala, né, de benefícios e serviços. No princípio 3 nos fala de benefícios e serviços. Quero que o colega anote, coloque um asterisco, que no princípio 4 da irredutibilidade só constam benefícios, não constam serviços. Então, irredutibilidade é o valor dos benefícios. O que o examinador na prova coloca? É princípio constitucional da Seguridade Social a irredutibilidade do valor dos benefícios e serviços. Certo ou errado? Errado. Esse princípio 4 é apenas irredutibilidade do valor dos benefícios. Diferente dos outros 2 do meio, que fala de benefícios e serviços, ok? Vamos entender melhor daqui a um pouco, ok? Vou voltar a explicar. Apenas chamando a atenção para os colegas para alguns aspectos. Nós já sabemos que tem o nome, que são 7 princípios funcionais, certo? Universalidade, uniformidade, seletividade, irredutibilidade, equidade, diversidade e caráter democrático. Nós sabemos isso. Nós sabemos também que tem um nome completo. Os 4 primeiros nós já vimos qual é o nome completo, ok? Universalidade da cobertura do atendimento, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços da população urbana e rural, seletividade, distributividade e benefícios e serviços e irredutibilidade do valor dos benefícios, certo? Agora os próximos 2. Qual é o nome completo? Equidade. Equidade na forma de participação no custeio. Equidade na forma de participação no custeio. Diversidade. Diversidade da base de financiamento. Aqui, o nome desse princípio era só isso.
diversidade da base de financiamento. Era fácil, diversidade da base de financiamento. Aí veio a reforma da Previdência de 2019. Teve uma reforma da Previdência de 2019 e mudou esse princípio, ampliou, tem mais dizeres, ampliou o nome desse princípio. Agora é diversidade da base de financiamento, identificando-se em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas, as ações de saúde, previdência e assistência, preservado o caráter contributivo da Previdência Social. Ok? Certo? Então ampliou o nome. Nós vamos voltar para explicar. Neste momento, eu quero que você saiba que tem um nome completo e que esses dois princípios estão relacionados a tributo, a financiamento, a custeio, a contribuição previdenciária. Então, sempre que o caso envolver uma contribuição previdenciária e se relacionar a um princípio constitucional, tem que ser um desses dois, ok? O último princípio constitucional é o caráter democrático. Caráter democrático. Meus amigos, democracia. O que é democracia? É a possibilidade de ter voz. Ter voz, poder ter voz, né? Poder participar, ter voz. Perfeito? Então, nós vamos ter aqui voz e voto. Possibilidade de votar, ter voz, né? Então, é necessidade de você ter possibilidade de participar. Isso é democracia. E a democracia, nos órgãos de administração da Seguridade Social, vai ter que ter órgãos colegiados. Ou seja, não pode o governo sozinho administrar a Seguridade Social. Não pode ele sozinho administrar a Seguridade Social. Tem que ter a sociedade junto. A sociedade tem que estar junto. Caráter democrático, democracia. O povo poder participar. Como que o povo vai participar? Por meio de representantes. Quem? Um representante dos trabalhadores, representante dos empregadores e representante dos aposentados e o próprio governo. Então vai ser uma gestão quadripartite. O que é quadripartite? 4. 4 cadeiras. Então os órgãos que administram a Seguridade Social devem ser colegiados, ou seja, mais que uma pessoa, colegiado. Vai ter que ter pelo menos 4 cadeiras. Um para o governo, outro para representantes dos aposentados, dos trabalhadores e dos empregadores. 4 cadeiras. Então, uma gestão quadripartite. Aqui, o que o examinador costuma fazer? Ele reproduz esse nome, só que ele tira quadripartite e muda para tripartite. Diz, olha, gestão tripartite. E quem que ele exclui? Ele exclui os aposentados. Então, colega, é sua missão lembrar, no dia da prova, que a gestão não é tripartite, a gestão é quadripartite. 4 pessoas. E que aqui tem os aposentados. Os aposentados está aqui no conceito. Então, não é tripartite, e sim quadripartite. Ok? Perfeito? Então, memorize, o colega vai se dar muito bem na prova. Pois bem, vamos começar então estudando os princípios constitucionais. Nós já apresentamos que são 7 os princípios constitucionais, já demos um nome carinhoso, como ele é chamado, bem como o nome completo de cada princípio. Agora vamos entender o que ele significa, cada um deles, o que ele significa. Começando com o princípio da universalidade. Universalidade da cobertura e do atendimento. O que quer dizer esse princípio? Lembrando, é norma programática. O princípio constitucional é destinado e dirigido ao legislador. Então, o Congresso Nacional, deputados federais e senadores, ao elaborar uma lei de seguridade social, tem que buscar o quê? A universalidade do atendimento e cobertura. O que isso quer dizer? Universalizar significa ampliar. Quero que o colega marque aí a palavrinha ampliar. Universalizar significa ampliar. Ampliar, ampliar mais e mais. Ampliar o quê? Direitos. Ampliar o quê? Cobertura. Cobertura são as hipóteses de necessidade social. Então, são as hipóteses de necessidade social. Então, ampliar as hipóteses de necessidade social. E ampliar o atendimento. O que é o atendimento? São as pessoas a serem protegidas. As pessoas a serem protegidas. Então, o que esse princípio nos fala? Nos fala que o legislador, ao elaborar leis na segurança social, deve se preocupar em ampliar as situações a serem protegidas e as pessoas a serem protegidas. Ok? Hipótese de necessidade social são as situações
a serem protegidas. Então, ampliar. Então, essa tem que ser a marcha constante do legislador. Ao trabalhar leis de segurança social, deve buscar sempre ampliar. Tenta ampliar, proteger mais pessoas em mais situações. Tente. Tenha isso em foco, tenha isso em mira. Exemplo. Então, vamos ao exemplo. Um exemplo da universalidade da cobertura, que posso dizer para os colegas, é um exemplo de ampliar uma hipótese de necessidade social. Qual? Nós temos o benefício chamado salário maternidade. O benefício salário maternidade. Salário maternidade é um benefício previdenciário, que era devido apenas à mãe biológica. A mãe biológica, bem, nos casos de parto. Parto. Então, a partir do momento que a mulher, empregada numa empresa, se tornava parturiente, a partir do momento que a mulher dava à luz a um filho, gerava direito ao salário maternidade, ok? Aí veio a lei, o legislador, e ampliou essa hipótese. Não só para os casos de parto. Vamos pensar em outra hipótese. Qual outra hipótese pensar? Adoção. A adoção. Então veio uma lei e ampliou. Não só o direito da mulher que dá à luz ao filho, a mãe biológica, mas também passou a ser o direito da mulher que adotasse uma criança. Então uma mulher empregada de uma empresa, antes era só que desse à luz ao filho, mãe biológica, que tinha direito ao salário maternidade. Depois houve uma ampliação. Então atendeu-se esse princípio, houve uma universalidade, ampliou-se as hipóteses de cabimento do benefício, que antes era só parto, passou a ser parto e também adoção. A adoção passou a fazer parte também das hipóteses de concessão. Então ampliou-se. Então, tanto no caso de parto quanto de adoção, uma empregada de uma empresa tem direito ao salário maternidade, ok? Mas o que acontece? Pessoas serem protegidas só eram protegidas, no primeiro momento, a mãe biológica. Aí passou a ser também a mãe adotiva. Então, a mulher mãe biológica e a mulher mãe adotiva passaram a ter direito a salário maternidade. Mas eles questionam, mas por que só a mulher? Por que não o homem? Quando era só o parto, porque só a mulher mãe biológica que dava luz ao filho, que tinha alteração no seu corpo, ok? Depois, com o passar do tempo, que se incluiu o caso de adoção, se indagou, mas por que só a mulher que adota? E o empregado na empresa que adota uma criança? Porque é possível adoção singular. Uma pessoa pode adotar sozinha uma criança? Pode. Tendo mais que 16 anos de idade entre o adotante e o adotado, pode adotar. Então, e se uma mulher adota uma criança, ela tem direito ao salário maternidade. E se um homem empregado numa empresa adota uma criança, por que ele não tem direito ao salário maternidade? Aí foi editada uma nova lei, foi feita uma nova lei ampliando que as pessoas, o atendimento, as pessoas serem protegidas, dizendo que o salário maternidade é direito não só do segurado da Previdência, da segurada da Previdência, mulher, mas também do segurado da Previdência, homem ou mulher, sexo masculino ou sexo feminino. Então se ampliou o rol das pessoas serem protegidas, que antes era só mulher mãe biológica, passou a ser a mulher, também a mulher mãe adotiva, e passou a ser também o homem que adota. Então ampliou-se o rol de pessoas serem protegidas. Qual o princípio constitucional que foi utilizado nessas leis que ampliaram de parto para adoção e ampliou de mulher para também homem segurado da Previdência? Com base no princípio da universalidade. Ampliação do rol de direitos. Ok? Perfeito? Então, universalidade do atendimento e da cobertura. Ok? Pois bem, nós vamos para o próximo princípio. Nesse instante, antes de irmos para o próximo princípio, deixe-me falar para os colegas a seguinte observação, que é importante que já caiu em concurso público. Nós temos aqui, nesse princípio, dois aspectos que por vezes o examinador indaga. A universalidade tem um aspecto objetivo e um aspecto subjetivo. Um aspecto objetivo e um aspecto subjetivo. Então, o princípio da universalidade tem dois aspectos. Um aspecto objetivo e um aspecto subjetivo. O que isso quer dizer? Aspecto objetivo são as hipóteses de cobertura, as situações de necessidade social. Então, no caso que nós vimos parto, aí adoção, no caso de morte, que gera pensão por morte, no caso de invalidez, que gera benefício de aposentadoria por invalidez, no caso de idade avançada, que gera aposentadoria por idade. Então, são as hipóteses de cobertura, as hipóteses que vão disparar o direito a benefício, ok? Que devem ser ampliados mais e mais. Isso é o aspecto objetivo do princípio. E o aspecto subjetivo é o atendimento,
são as pessoas a serem protegidas. Esse é o aspecto subjetivo da universalidade, as pessoas a serem protegidas, ok? Que deve-se buscar mais e mais essa ampliação, ok? Com isso, nós vamos fechar este bloco, tendo estudado o princípio da universalidade. Já sabemos que são 7 os princípios constitucionais, já sabemos quais são 7. O método mnemônico uni, sei, é dica para o colega lembrar dos 7 princípios constitucionais. E o colega já sabe o que é universalidade. É um princípio audacioso de ampliar cada vez mais e mais os direitos na esfera social, ampliando o rol de situações que vão garantir a concessão do benefício e o rol de pessoas a serem protegidas. Essa deve ser a marcha que a Constituição impõe ao legislador, ao Congresso Nacional, ao elaborar leis. Perfeito? Aqui, professor Hermes Arraes. Quero agradecer por demais a sua atenção, desejando bons estudos, um forte abraço e sucesso!